Muito boa noite para todos nós. Que Jesus continue nos abençoando e nos brindando com a sua paz. Gratidão à Romana, ao Ademar pelo convite e a vocês pela presença e pela paciência em me ouvirem. Nós vamos refletir um pouquinho hoje sobre uma pergunta de Jesus. O que fazeis de especial? É uma pergunta direta, sem rodeios, mas que nos instiga a pensar a nossa conduta nesta encarnação, como estamos contribuindo para a nossa evolução e para a evolução do outro. E o quanto nós influenciamos o próximo para o bem ou para o mal. Nós somos dotados do livre-arbítrio, sabemos disso. Mas precisamos de ponderação. Pois cada escolha que nós fizermos vai impactar a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, o direcionamento do nosso proceder diz muito quem são as testemunhas que nos rodeiam, como influenciamos e como somos influenciados por elas. E esses irmãos que nos rodeiam, encarnados e desencarnados, avaliam a nossa conduta, se nós realmente agimos de acordo com o nosso discurso, de acordo com o que nós falamos. Nossas ações são coerentes com o nosso discurso? Falamos e fazemos? Ou só falamos? Então, queridos, atuando no bem ou no mal, nós vamos nos sintonizando com outras entidades e potencializando nossas ações com essa força condutora do bem ou do mal. Mas nós somos mesmo observados por testemunhas? O que vocês acham? Nós somos mesmo observados por testemunhas? Paulo, apóstolo, na carta aos Hebreus, ele afirma que nós somos, sim, observados. E ele diz, portanto, também nós, com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, corramos com perseverança, com os olhos fixos naquele que é o iniciador e consumador da fé, Jesus. Então, diz Paulo que nós estamos sim rodeados de testemunhas. E não são só os encarnados, mas nós estamos rodeados de testemunhas desencarnadas. Então, estamos sim sendo observados. Por isso, meus irmãos, é sempre prudente nos perguntarmos: estamos fazendo algo fora da nossa rotina? Algo que nos distingue, que nos diferencia da massa? Estamos empregando toda a nossa excelência? Não estamos dizendo, não queremos dizer que devemos fazer algo acima de nossas forças, do nosso entendimento, do nosso conhecimento. Mas dentro daquilo que nos compete como cristãos, estamos fazendo a diferença na vida de alguém? Ou estamos na onda do deixa a vida me levar? Não é fazer o extraordinário, o milagroso, nos colocarmos como Salvador da pátria. Não. Mas analisarmos as nossas atitudes nas pequenas ações do dia a dia. Por exemplo, no trabalho,
entregado o melhor de nós? Somos a nossa melhor versão de trabalhador? E na família? Temos sido o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, a melhor filha, o melhor irmão, irmã? Ou simplesmente somos aqueles que reclamam de tudo e de todos, escravizando as pessoas a agirem de acordo com o nosso modo de proceder? E no meio social? Temos nos portado com dignidade, tolerância, fraternidade, empatia? Será que nós conseguimos entender que nem todos têm o mesmo conhecimento, a mesma inteligência, os mesmos pensamentos? Nós somos individualidades, cada um é um. Conseguimos entender que todos merecem uma palavra de gentileza, de carinho, de bom trato. Então, por que às vezes tanta exigência de nossa parte? Por nos considerarmos melhores? Superiores? Mesmo que estejamos numa posição de comando, isso é orgulho. Afinal, nós nos consideramos a solução do problema ou nós somos o problema? São reflexões que devemos fazer no dia a dia. Reflexões que exigem nosso fazer, nosso contribuir, nosso construir, entregando o que nos foi ensinado por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está lá relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos de 37 a 39. Simples assim. Jesus veio nos trazer a lei de amor. Veio nos trazer estas duas leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só duas. E por que nós relutamos tanto nesse aprendizado? Quando iremos entender que devemos fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem? Porque esta é a maior prova de amor. Fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fizessem. E o amor, queridos, nesta nossa existência, será aquilo que nós fizermos dele. Como está o nosso amor? Dizia Chico Xavier que Jesus não nos pede para escalarmos o Everest. O Everest é uma montanha, um pico de uma montanha com quase 9.000 metros de altura. Então Chico dizia: Jesus não nos pede para escalarmos o Everest, apenas que nos amemos uns aos outros. Simples assim. E por que é tão difícil a prática deste amor? É o orgulho, é o egoísmo que nós carregamos há milênios. Então, meus irmãos, esta presente encarnação nos é concedida como oportunidade. É isso que nós temos que entender. Esta encarnação é nos concedida como oportunidade para nos aprimorarmos como espíritos imortais que somos. Qual a finalidade da reencarnação? Nossa evolução. E essa especialização começa no instante em que nós compreendemos a nossa responsabilidade para com o bem do próximo. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier, ele nos diz: os espiritistas cristãos, veja, ele não falou os espíritas, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento
muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Então nós temos uma compreensão acima da maioria dos encarnados. A doutrina espírita nos concede isso. Mas ainda se encontram fazendo as coisas de ordinário, comum, sem realmente colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Um enorme puxão de orelha de Emmanuel. Ele nos diz: nós conhecemos, mas ainda nós relutamos em colocar esse conhecimento na prática do dia a dia. Temos conhecimento, mas nós só fazemos o comum, o ordinário, cumprindo a nossa obrigação no dia a dia. Pura e simplesmente isso, cumprindo a nossa obrigação do dia a dia. Eu cumpro minha obrigação, estou com a minha consciência tranquila. Será? Sou bom profissional, chego no horário, cumpro o meu trabalho, faço o meu trabalho direito. Isso é obrigação. Está recebendo por isso. Eu sou bom marido, boa esposa. É obrigação. Sou um bom filho, uma boa filha. É obrigação. Honrar pai e mãe está lá na lei mosaica, nos 10 mandamentos. Honrar pai e mãe é obrigação. E a lei mosaica tem 3.500 anos mais. Então Jesus, quando ele pergunta o que fazeis de especial, ele não se refere às nossas obrigações. Não. Ele nos questiona: o que fazeis de especial? Há tempos, já faz um bom tempo, o jornal Folha de São Paulo trouxe uma matéria muito interessante chamada Os Invisíveis. Os repórteres que fizeram essa matéria visitaram shopping centers de São Paulo, entrevistando pessoas que trabalham para o coletivo e que nem sequer são vistas. Essas pessoas dizem-se invisíveis aos olhos dos frequentadores, embora precisemos delas. Então, o segurança que abre a porta do shopping para entrarmos, a senhorinha que limpa o banheiro que nós usamos para o nosso conforto, o valete que manobra o carro, eles se sentem invisíveis. Ninguém os cumprimenta. Ninguém os cumprimenta. Passa direto. Isso numa cidade grande. E aqui, na bela Paris? Será que nós agradecemos ao rapaz que veio trazer o lanche? Aquele senhor do mercado, nós agradecemos? Aquele senhor do mercado que gentilmente nos atende? Nós lhe desejamos bom dia, boa tarde, como vai? Nós já observamos aquela senhora, aquele senhor, o gari, que varre a rua na frente da nossa casa? Nós lhe oferecemos uma água fresca neste calor escaldante, numa terra que parece ter um sol para cada um? Agradecemos o trabalho? Dizemos bom dia, como vai? Obrigada. Então, o que fazeis de especial? Pergunta-nos Jesus. Coisas simples, comuns, mas que fazem a diferença na valorização do outro, no enxergar o outro. Vejam, uma jovem senhora saindo do mercado, 2 crianças, sacolas pesadas, precisa atravessar a rua. Nós paramos 2 minutos para ajudar? Ou seguimos o nosso trajeto? Nem percebemos a dificuldade daquela criatura. E a gentileza no trânsito? Quando nós estamos, alguém estacionado, tentando sair para a rua, nós paramos 1 minuto e deixamos aquela criatura ganhar o leito da rua? Com os devidos cuidados, nós paramos para as pessoas atravessarem a rua, com os devidos cuidados ao trânsito, obviamente. Se saímos do comércio, lá em Votuporanga, aqui
de Paris, acho que não acontece isso, mas em Votuporanga acontece. Se saímos do comércio, às vezes a gente vê uma senhora sentada na calçada e no chão uma caixinha com algumas moedas. O que nós fazemos? Jogamos uma moeda ali e seguimos? Ou paramos 2 minutos para saber algo daquela criatura? Por que aquela situação? Onde mora? Se pudermos orientar, ajudar de alguma forma, para que ela busque uma instituição, para que ela busque o Fundo Social de Solidariedade, o CRAS, para sair daquela situação de rua. Será que nós fazemos isso? Ou estamos com pressa demais para pensar no outro? Um senhorzinho vai atravessando a rua com dificuldade, e o trânsito vindo, e aquele senhorzinho atravessando a rua devagarinho, com dificuldade para andar. Nós vemos, olhamos e ignoramos. Ele é atropelado. Nós somos responsáveis por isso? Vamos responder por isso? Na justiça dos homens, não. Mas na justiça de Deus vamos responder. Porque na pergunta 642, Kardec questiona isso. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus? Basta não fazer o mal? Não estou fazendo o mal. Estou ótimo com Deus. E a resposta, não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido pelo bem que deixou de fazer. Então, aquele senhorzinho atropelado, que nós não ajudamos, nós somos responsáveis por isso. Vejam, cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido pelo bem que deixou de fazer. Portanto, queridos, não basta não fazer o mal. Óbvio que não. Os Espíritos nos alertam, é preciso fazer o bem no limite de nossas forças. Não é ser um herói, não. É no limite das nossas forças, na medida do que nós conseguimos fazer. Porque nós responderemos pelo mal que advém, devido ao bem que nós deixamos de fazer. Por isso Jesus nos pergunta, o que fazeis de especial? Meus irmãos, façamos o melhor no que nós estamos fazendo agora. Enquanto nós não tivermos ainda condições de fazer melhor ainda o que nós nos dispusermos a fazer amanhã. Amar ao próximo como a si mesmo. É difícil isso? Amar a nós mesmos e amar ao próximo, auxiliando os que necessitam. Porque estamos aqui de passagem. Nossa pátria verdadeira é espiritual. Nós precisamos ter consciência de que este nosso tempo aqui não é infinito. Ou alguém aqui acha que vai ficar para semente, vai durar 180, 200 anos. Como diz o Luiz Antônio, nem a natura dá jeito, né? Então nós precisamos ter consciência de que este nosso tempo aqui não é infinito, para nós termos foco no que é mais importante. O que é mais importante é encontrar o verdadeiro valor da vida, que não são as coisas, são as pessoas, as relações afetivas, os sentimentos nobres, o amor que Jesus veio nos ensinar. Então, meus irmãos, o mais importante na vida não são as coisas, são as pessoas. E nós precisamos refletir muito sobre essa pergunta de Jesus. O que fazeis de especial? Porque quando nós fizermos a travessia, que bagagem nós levaremos? Alguém aqui já está com a mochilinha pronta? Que bagagem nós levaremos?
Porque na travessia não nos será perguntado quantos bens nós possuímos na terra, mas quantas lágrimas nós enxugamos, quantos famintos nós alimentamos, quantos irmãos nós agasalhamos. Nós nos preocupamos demais com coisas que não são necessárias para a felicidade do espírito. As coisas não nos são importantes. As pessoas é que são importantes. Então nós ficamos no campo das ideias, sem nos mergulharmos no campo da ação. Olha lá, no campo das ideias, nós temos sido crentes sem sermos cristãos. Ou seja, cremos na palavra do Senhor. É diferente isso? Nós temos sido crentes sem sermos cristãos. Nós somos crentes, acreditamos na palavra de Jesus. Mas nós somos cristãos verdadeiros. O que é ser cristão? É seguir os passos de Jesus. Então nós somos crentes sem sermos cristãos. Porque, e o campo de ação? Ou nós ficamos nas palavras só? O campo de ação, nós não nos movimentamos para que a palavra se concretize em obra. E Tiago, lá no seu evangelho, ele nos diz: se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? É uma pergunta interessante. Só a fé nos salva? Porque olha só, a fé sem obras é morta. Então, resumindo a pergunta de Jesus: o que fazeis de especial? É uma pergunta que não deve ser vista como uma indagação artificial. Aliás, há algo de artificial na fala de Jesus, né? Então, o que fazeis de especial é uma pergunta que deve ser analisada como um convite à reflexão profunda sobre a nossa vida e o nosso papel no mundo. Há uma lei da física que diz que toda força de ação existe uma força de reação contrária. Aquele exemplo da bola: quando você joga uma bola na parede, ela volta na ação contrária na mesma força, com a mesma intensidade. Ação e reação. Então tudo, de alguma forma, volta para nós. Tudo, de alguma forma, volta para nós. Ninguém planta abacaxi e colhe banana. Então a doutrina espírita nos ensina que cada ação tem o seu peso nesse grande esquema da vida. Por isso, meus irmãos, a reflexão da noite deve servir como guia para vivermos com mais propósito e mais conexão em nossa vida e na vida dos outros. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Deus não tem pressa. Mas Ele espera que cada um faça a sua parte. Então, para nós, os espiritistas cristãos possuem, como ele disse no começo, possuem entendimento em verdade, sabe que a vida prossegue valiosa após a morte, que se encontram na escola temporária da terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se a cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, não são castigos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações e que a nossa colheita futura se verificará de acordo com o nosso plantio de agora. Então, para a nossa reflexão, pior do que querer fazer e não poder, é você poder fazer e não querer. Isto é grave. Percebem? Pior do que você querer fazer e não poder
é você poder fazer e não querer. Não esqueçamos, a quem mais foi dado, mais será pedido. E para a nossa história de vida existem finais felizes e finais necessários. Ou você levanta e faz acontecer, ou você volta a dormir e continua sonhando cor-de-rosa. Deixa a vida me levar. O importante, nós conhecermos e observarmos duas das leis naturais. Duas das leis. Uma, a lei do livre-arbítrio. Somos responsáveis por nossas escolhas. Responderemos por nossas escolhas. Outra lei que devemos observar, a lei do progresso. A evolução espiritual exige ações conscientes e altruístas. Exige ação. Jesus nos convida com essa pergunta, o que fazeis de especial? Ele nos convida a nós sairmos da nossa zona de conforto, levantar da poltrona da preguiça, porque fazer algo especial é superar barreiras internas, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade exacerbada, a nossa intolerância. Vamos fazer um exercício essa semana? Top? Vamos procurar nesta semaninha, até quarta que vem, a Romana vai cobrar de vocês. Cobrar não, perguntar. Vamos fazer um exercício. Vamos escolher uma atitude especial para realizar esta semana. Além do cotidiano, daquilo que a gente faz todo dia. Vamos escolher uma atitude especial para fazermos esta semana. Por exemplo, pedir desculpas a alguém que nós magoamos e não tivemos ainda a coragem de encarar. Ajudar sem que ninguém saiba, ninguém veja, sem fazer propaganda. Olha, está vendo o que eu fiz? Olha como eu sou boazinha, ajudei aquela criatura. Não, ajudar sem parecer. Exercitar a gentileza em cada pequenina ação. Ser mais tolerante com aquele familiar difícil. Ser mais gentil com aquela vizinha que fala demais. Ser mais carinhoso com a sogra. Atitudes especiais. Falar menos e ouvir mais. Vamos escolher uma atitude para a nossa semana e tentar responder para nós mesmos o questionamento de Jesus. O que fazeis de especial? Porque fazer algo especial não é fazer o impossível, mas tornar o ordinário extraordinário. Isto é, o poder do ordinário, quer dizer, aquilo que a gente faz todo dia, pode transformar vidas quando nós transformamos o ordinário em extraordinário, com altruísmo e amor. Aí sim, ao fim da jornada, nós podemos afirmar, como disse Paulo na carta aos Timóteos: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isto é, apesar das dificuldades, renunciei a mim mesmo, fiz algo de especial, mantive a fé e a confiança em Jesus. Lembrando sempre, a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Por isso Jesus pergunta a cada um de nós: o que fazeis um dia especial? Que nós possamos levar esse questionamento de Jesus para a nossa semana e nos responder para a nossa consciência. Não é para a família, para o vizinho, para os dirigentes da casa. Responder para a minha consciência: o que nós estamos fazendo de especial? É o que Jesus nos pede. Que nós respondamos com a nossa consciência. Muito obrigada a vocês pela paciência de ouvirem. Que Jesus nos abençoe. Eu trouxe um poema de Fernando Pessoa. Gosto muito de Fernando Pessoa. E tem um poema dele que chama Prece. O poema chama Prece. Vai conseguir?
E quem está declamando esse poema é Maria Bethânia. Eu dei uma ensaiadinha em casa e falei, acho que eu vou falar o poema. O Paulo ouviu e falou assim, melhor não, deixa a Maria Bethânia mesmo. Acho que a Maria Bethânia não chegou ainda. Aqui de Salvador, aqui longe. Está acompanhando a adaptação. Eu deixo depois com a Romana. É um poema lindo de Fernando Pessoa. Você passa em qualquer momento. Não vai ter a imagem, mas tem o som. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu também. Onde nada está, tu habitas. Onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no ar. E mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e te servir como um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. Torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Forte esse nome, livra-me de mim, das nossas mazelas, das nossas imperfeições. Dá-me que eu me sinta teu. Que Jesus nos abençoe neste propósito.